Boa tarde, turma nobre do Evolua. 14/7/2020. É dia de aprovação pra gente aí. Mais uma vez, parabéns à nobre Isabelle Borges, a rica. Que Deus abençoe você com mais aprovações. Mas papo vai, papo vem. Vamos preparar para mais aprovações em 2020, 2021. Slide aparecendo aí, né? Qualquer dúvida é só falar, viu? Opa, olha o Mitch me dando mais uma surra aí, miserável. Vamos lá. Qualquer interferência, fica à vontade. Pode usar o áudio, pode usar o chat. A gente vai aqui mergulhando nesse mundo. Slide aparecendo. Qualquer coisa é só interferir, viu, galerinha? Então, nosso assunto de hoje demanda aqui de algumas exposições. O material já estava pronto lá para vocês. Oh, que bom. Show. Tá fechado? O de vocês ou o meu? O quê? Vocês estão me ouvindo? Vocês me ouvem? Ah, tá. Tá certo. Você é uma lenda, Isabelle. Bora lá, bora lá, bora lá, que o dia é uma criança. Galerinha aí, ó, essa turma boa, aprovada, 2020, 2021. Só turma bonita aí nessa foto, ó. Eita, só toca top. Bom, galerinha, o primeiro ponto que a gente vai tratar aqui agora, essa foto é top mesmo. Aqui, ó, só os bonitos. Não vou dizer o nome de todo mundo para não errar aqui nomes, mas tem uma galera aí que eu reconheço já o nome. Rodrigão tá aí, etc, etc, etc. Vamos lá? Primeiro ponto importante de toda máxima em linguagem é o texto. A gente não vive sem o texto. A gramática não vive sem texto, a literatura não vive sem texto e a redação não vive sem texto. E as outras questões também não vivem sem texto. Todo o processo humano é baseado na textualidade. Essa imagem aí, quero que vocês durmam e sonhem com essa imagem aí. Texto é tecido. E esse emaranhado aí de fios, nós vamos chamar de informações. Um texto é um conjunto de informações. Um texto são informações. Um texto é informação. E cada fio desse aí revela uma verdade gramatical, semântica, sintática, literária, redacional, comunicativa. A gente tem que perceber cada fiozinho aí até chegar ao fio da meada. Eu coloquei para vocês lá na nossa sala privada esse vídeo aí com o Ariano Suassuna. Esse camarada aí que acho que muita gente gosta de ouvi-lo falar. Ele praticamente criou aí esse tipo de humor. Esqueci o nome agora, me perdoe, desse humor aí que se faz com a cara limpa, né? E ele brinca aí com a banda Calypso. Ele faz uma crítica assim ferrenha, aquela qualidade que só a Calypso tem. Ai, ai. Só que no texto que ele produz aí, ele usa algumas metáforas. Aliás, ele usa uma que eu quero só lembrar, porque vocês viram o vídeo, né? Eu confio nisso. Ele fala que ele tem medo de, se continuasse a ouvir a banda Calypso e outros elementos musicais do Brasil, ele fosse contagiado. E que isso fosse contagioso, na verdade, usou essa expressão, contagioso. Bom, você pode perceber que, sendo um escritor como é, um poeta como é, um intelectual como é, ele usou uma liberdade poética para expressar a palavra contagioso como se fosse uma doença, como se Calypso e outras bandas mais aí fosse uma doença. Sendo assim, o nosso amigo, o nosso intelectual Ariano Suassuna usou uma metáfora. A metáfora é uma forma de comparar informações. Semana antepassada, nosso amigo aí, Tiago Cajaíba, trouxe uma questão para a gente analisar, já analisamos na semana anterior, mas ficou na mente aí esse livro, que eu creio que alguns já tenham lido, eu li alguns trechos, confesso. A Menina que Roubava Livros. E eu quero só começar com leitura. Eu
gostaria que no final da aula eu voltasse para essa tela, mas quero só ler com vocês. Primeiro, a leitura antecede a gramática. Segundo, antes de tudo, leitura de livros. Prefiram livros, sempre que puder. Há um trecho do livro que diz assim: ao perceber que a pequena ladra de livros lhe escapa, a morte afeiçoa-se à menina e rastreia suas pegadas de 1939 a 1943. A morte, perplexa diante da violência humana, dá um tom leve e divertido à narrativa deste duro confronto entre a infância perdida e a crueldade do mundo adulto. Um sucesso absoluto e raro de crítica e público. Aí foi uma resenha feita, né, a partir do livro, mas eu quero voltar a essa imagem aí, esse texto no final da aula, para a gente discutir um pouquinho da textualidade e das figuras de linguagem presentes aí. Mas gravem essa imagem aí. Sempre é importante revisar um assunto assim que dá margem a N assuntos de língua portuguesa, elementos da comunicação. A aula já ministrada há algumas semanas, a gente resgata para avançar. E bem rapidinho, 3 pontos importantes. Emissor, mensagem e receptor. Toda comunicação ela gira a partir desses 3 pontos. Alguém produz o texto, esse texto é uma mensagem, e alguém recebe esse texto. Mas é bom lembrar que existe um dinamismo nesses elementos. Quem é emissor agora, assim que alguém chama no chat, passa a ser receptor. Assim que eu faço silêncio, desde que vocês falem, ou perguntem, ou questionem, ou mandem uma mensagem, um áudio, um barulho que seja, eu passo a ser receptor. Então, esses elementos aí eles são voláteis. O emissor, o receptor, eles trocam de lugar o tempo todo. E a mensagem? A mensagem passa por um código, que é um elemento organizado, e através de um canal. Então, essas informações aí são básicas para a comunicação. Nosso assunto de hoje são as figuras de linguagem. Nós teremos 2 aulas para isso. Esta aula e a semana que vem. O material será basicamente o mesmo. Exercícios que já estão lá na nossa sala de aula. No Class. Alguém chama. Opa! Olha só. A sinopse, a resenha e o resumo se parecem. Resumo é toda vez que você diminui uma informação. Você tem uma palestra de horas, alguém resume a 3 palavras, a uma frase, a um período, eu estou resumindo. A resenha, justamente, é quando você faz uma crítica ao texto. Você pega um livro, pega um filme e faz uma crítica. A sinopse acontece quando... Normalmente, viu, Tiago? Normalmente a sinopse é do próprio autor. Nesse caso aí é a sinopse. Certo? No filme, no caso ali eu mostrei a imagem do livro. Mas sinopse pode ser usada tanto para filme quanto para livro também. Sem problema algum. É mais comum a gente relacionar sinopse com filmes. Mas pode aparecer, desde que normalmente seja o autor que produza o resumo do livro ou do filme. Certo, Tiagão? Alguma dúvida aí? Pode seguir? Ok. Show de bola. Boa pergunta. Presta atenção, quando a gente fala de figuras de linguagem, 2 assuntos são pontuais, denotação e conotação. Eu coloquei a palavra porta. Porta? Por que porta? Se vocês abrem a porta de casa para entrar e para sair, é a porta denotativa. Porta de casa, porta real, porta denotativa. Mas se alguém tem problema financeiro, problema sentimental, problemas, fala assim, rapaz, eu preciso de uma porta para sair desse BO, desse problema. Nesse caso aí, é a porta conotativa. Que porta conotativa, Roberlan? É a porta simbólica, representativa. Ok? Então, a base é denotação e conotação.
São 3 assuntos para figuras de linguagem. O Enem não cobra essa nomenclatura toda. Você tem que ter isso aqui é noção, é nocional. O importante é perceber no significado, na estrutura e nas questões. Mas vamos ver o assunto de forma bem pontual. Figuras de som são aquelas que exploram a sonoridade, e são vários nomes, aliteração, paronomásia e outras mais. Figuras de construção ou sintaxe. Aí tem elipse, zeugma, anacoluto e outras tantas. Figuras de palavras ou semânticas, ou figuras semânticas. Essa última aí, ela parece que só existe ela. Sobretudo a metáfora, que parece que quando falo figura de linguagem, eu vou estudar a metáfora. Só que ela ganhou muita proporção. Por isso que ela aparece muito no Enem, a metáfora. Porque é uma figura muito usada e muito brilhante. Quando você lê lá o livro Iracema, a Virgem dos Lábios de Mel, olha que metáfora. Quando ele compara o cabelo de Iracema com uma ave, que eu me esqueci agora qual é a ave me perdoe, ele também usa uma metáfora. Bom, vamos ver alguns pontos aqui. Paranomásia, mas não foque em todos os nomes, não. Eu vou focar os mais importantes, vocês estudem, mas foca no uso das figuras de linguagem. Conhecer as manhas e as manhãs, o sabor das massas e das maçãs. Você vê que, por que uma figura de sonoridade? Porque trabalha o quê? O som das palavras, manhas e manhãs. Você vê que o acento aí fez diferença. As manhas, o carinho, o jeito, o aconchego. E as manhãs é o período. O sabor das massas, a lasanha, a macarronada. E das maçãs, a fruta. Então, a Almissat aí fez uma música baseada muito na sonoridade. Então, a musicalidade e a poesia trabalham muito com figuras de som. Não apenas, mas focam. Figuras de construção ou figura de sintaxe. Aí o trabalho agora não é a sonoridade, é a construção do texto. São vários nomes, mas foquem no que for mais diferente. O estranhamento vai ajudar bastante. Olha a elipse e o zeugma. Por que eu coloquei esses dois? Porque se parecem bastante. É para decorar os nomes? Pouco. É para perceber como os textos podem ser construídos de forma criativa. Quando eu falo de figuras de linguagem, eu falo de criatividade textual. Seja falada, seja escrita, a expressão. Na elipse, um termo vai estar oculto, omisso. Na sala, apenas 4 ou 5 convidados. O verbo havia não foi escrito, mas eu posso subentendê-lo. Lá e o zeugma? O zeugma contém a elipse. Como assim? Assim como eu tenho o subentender para perceber a elipse, eu também vou perceber a elipse, o zeugma, também subentendendo. Isabelle de novo. Nem ele entende a nós, nem nós a ele. Nem ele entende. Na primeira frase tem o verbo entender. Na segunda frase eu faço o quê? Eu omito. Mas eu usei e omiti na segunda frase. Então, o zeugma é isso. Eu tenho uma expressão expressa, revelada, falada, escrita e depois subentendida. Já na elipse, não. A elipse já é mais discreta. Fica 100% subentendida. Figuras de palavras ou figuras de semânticas, ou figuras semânticas, que é a que manda no negócio aí. Meu pensamento é um rio subterrâneo. Como assim? Fernando Pessoa, poeta português de Portugal. É um rio subterrâneo, fala de profundidade. Aí você pode explorar aí o consciente, o inconsciente, Freud, e aí vai. Você vai em interpretações, mas o pensamento não é rio. Quando eu comparo informações de maneira taxativa, eu tenho aí uma metáfora. Galera, essa exposição aqui breve, sucinta, resumida, tudo bem? Podemos partir para as questões? Quer tirar alguma dúvida, focar? Semana que vem a gente tem mais um pouquinho, mas eu quero que vocês se expressem aí. Posso prosseguir? E aí? Posso seguir? O silêncio talvez diga que sim, né? Diz que o silêncio também é uma forma de se comunicar. Eu vou lá.
Ok, entendi. Tá vendo como a gente entende? Aqui só toca top. Eu gostei desse material que eu achei aqui, ó. Deixa eu ver se é ele mesmo. É ele. Olha pra que coisa massa. Figuras, palavra-chave e exemplo. Antítese. E aqui são as que mais aparecem aí, viu? Uma das que mais aparece. Antítese é o contrário. É o antônimo. A morte é o inimigo da vida. Ó, morte e vida aí são antítese. Ô, Roberto, eu percebo também aí uma metáfora. Beleza. Opa, e eu posso misturar? Pode. Lembra do tecido? Então aí eu tenho, ó, morte e vida. Nesse ponto, ressaltando morte e ressaltando vida, eu tenho a antítese, o contrário. Na redação você tem a tese. O que for contrário à sua opinião é a antítese. Hipérbole. Rapaz, eu tô morrendo de fome. Mas faz muito tempo que eu não vejo vocês. A vida toda esperando vocês aqui. Nossa, que pessoal que atrasa, viu? 5 minutos. Hipérbole é exagero. Morreram de tanto rir. Anáfora. Ana. Ana é repetição. Ana é repetição. Nada muda, nada fica, nada vive. Aquela pessoa que repete, repete, parecendo que quer convencer pela repetição, é uma pessoa anafórica. Se tiver alguma Ana aí na sala, vai desculpando, viu? Zanga não. Gradação. Vocês, ensino médio, pré-vestibular, nesse instante, ensino superior, e aí vai. Ou seja, ó, na sequência, andou, correu, sumiu. Ó, sequencial. Mas não pense gradação como graduação. É sequência. Cuidado para não confundir. Parecem, mas não é exatamente a mesma coisa. E aí, a mãe das figuras de linguagem, a que manda, é a metáfora. Metáfora, ela é um elemento conotativo, é um elemento comparativo e pau na cara. Tá direto. Ela é um anjo na minha vida. Ó, diga aí, quem é o anjo na sua vida aí? Um filme, eu me lembrei um filme antigo aqui. Falo antigo porque não sei se alguém já assistiu Cidade dos Anjos. Aí me veio à mente e eu acho que o filme é uma coisa interessante que marca a vida da gente também. Assim como as músicas e os livros e os bons e os maus encontros, né? Filosofei demais. Elipse. Elipse é omissão. Elipse é omissão. Ó. Fomos embora. O que está omitido aí? Se você fosse escrever, espero que vocês estejam anotando, eu anotaria. Você sabe que anotar é importante, vocês aprendem muito isso com o mestre Landes. Nós fomos embora. A palavra nós não está escrita, logo está omitida. E como é que eu percebo? Aí, no caso, fazendo uma conjugação verbal. Galera, ok? Olha a linguagem enfática. Pleonasmo. Pleonasmo. Hemorragia de sangue. E eu não quero dizer outros que eu posso aí ser censurado, porque lembrei de um videozinho que faz umas piadinhas que podem criar censura. Então, pleonasmo é redundância. Subiu para cima agora. Desceu para baixo ontem. Entrou para dentro. São informações que a gente entende como desnecessárias. E aí, às vezes criam um gracejo, alguém é considerado menos ou mais inteligente, né? Quem usa vai ser considerado menos inteligente, mas não é bem por aí que a banda toca e variação linguística trata muito disso aí. Mas vamos aqui. Se eu digo assim, subiu para dentro, é desnecessário. Desceu para baixo, desnecessário. Mas se eu disser subiu para cima da casa, ok. Desceu para baixo do solo, ok. Então não é a expressão em si, é o contexto. A redundância é um elemento desnecessário para a comunicação clara. Assíndeto, esse A é não. Não conjunções, sem conjunções. Chegou, estudou. Eu não usei e, nem, mas.
apesar de, não usei porém, não usei nenhuma conjunção. Polissíndeto. Assíndeto, sem conjunção. Polissíndeto, com várias conjunções. E quem aparece neste assunto é a conjunção e. Conjunção i. Chegou e estudou e trabalhou. Aí vamos dizer assim, eu posso usar isso na redação dissertativa? Não, porque é um elemento estilístico. Alguém chamou. Essa aula vai ficar... Eu estou gravando, sim. Sim, gravarei, estou gravando. Ok? Participação especial, Isabelle Borges. Está gravada, estará gravada. Está sendo gravada no gerúndio aqui. Onomatopeia, vai trabalhar os sons. Ele fez pipi, bibi. Ele fez bibi. Ó, buzina. Deixa de... A onomatopeia é uma figura que vai trabalhar exatamente a sonoridade. Ah, ok. A sua Mega Ultra Power Plus internet. Mas vai fazer falta, mas apareça outras vezes. Eufemismo. A eufemismo você cria uma suavidade numa informação drástica. Ele subtraiu dinheiro do patrão. O político, porque eu falei político, né? Usou de meios não legais para enriquecer de forma inconveniente. Mas, rapaz, chama logo de ladrão. Eufemismo é diminuir a tensão de uma mensagem, de uma informação ruim. Bom, ironia, sarcasmo. Meu marido é um anjo. Só me traiu 2 vezes. A ironia, você fala de uma coisa querendo dizer outra. Né? Pessoas irônicas. Aí eu acho que não precisa nem dessa aula, né? Que ironia está muito comum na sociedade. Personificação. Quem tem imaginação solta aí, ó, usa muito isso. É humanizar seres. Não só imaginação solta, me perdoe falar assim, eu fui equivocado na fala. Quando eu digo imaginação solta, não é uma coisa dispersa. A imaginação solta é uma criatividade para dizer coisas de maneira figurada. Se você pensa aí no cristianismo como referência, uma das referências para a cultura brasileira, né? Temos aí os ensinamentos de Cristo, e ele falava através de parábolas, ovelha, pastor, para que as pessoas entendessem a mensagem dele. Então, a personificação é uma maneira de você ilustrar. As árvores estão dançando. Nossa! Ou a pessoa é um poeta ou tomou 1 ou 2. Hipérbato significa inversão. Chegaram à loja os ladrões. O Robert, não estudei isso com outro nome. Ordem direta e indireta da frase. Show de bola. Os ladrões chegaram à loja. Esta frase, a última, os ladrões chegaram à loja, está na ordem indireta. E quando eu mexo nisso, eu crio uma figura de linguagem, o hipérbato, que é a inversão da ordem. Só isso. O nome é esquisito, mas é um uso. Metonímia é uma troca. Uma troca. Li Machado de Assis o dia todo. Rapaz, você ressuscitou o cara e leu? Não acredito. Pois é. Você lê... Olha só como as figuras de linguagem elas são, em muitos momentos, posso dizer que em todos, um jeito inteligente de se falar. Imagine só, eu li o livro escrito por Machado de Assis. Nossa, que frase longa. Mas se eu digo eu li Machado de Assis, você entende. Eu ouço Caetano Veloso. Ah, não. Eu ouço uma música cantada por Caetano Veloso. Pra que uma frase assim? Então, essa é a metonímia. Galerinha passando aqui e qualquer dúvida pode sinalizar. Tudo bem? Podemos dar sequência aqui, meus nobres. Se eu só interromper um pouquinho aqui, eu volto agora em segundos. Galerinha, alguma dúvida? Tudo beleza? Suave como a nave aí?
Tudo beleza, né? Tudo certo na Bahia, como diz a canção. Tudo certo na Bahia. Aí, menino. Bora lá, bora lá, bora lá. Agora, bora pro mundo das questões. Aprovado, respira questões. E aí, o Enem em janeiro, hein? Vamos lá, até outubro, fechar esse negócio, revisar e, ó, mandar ver. Quarentena de questões. Fique em casa, lave as mãos e já sabe o recado. Exercitar é importante. Capítulo 3 lá do PDF de questões. E semana que vem, o mesmo PDF com vocês aí. No final eu falo quais são as questões, mas ainda figura de linguagem. Assinale na estrofe abaixo a figura correta. Lembrando que o foco é o enunciado, mas enunciados são bem de exercício, para amaciar o pensamento. Vi uma estrela tão alta, vi uma estrela tão fria, vi uma estrela luzindo. Na minha vida vazia, Manuel Bandeira. Rapaz, repetiu, repetiu, repetiu. Assíndeto, pleonasmo, anacoluto, anáfora ou silepse. Ele fez uma repetição aí de elementos. Alguém chamou aqui. Opa! Top 10. Qualquer dúvida, pergunte. Isso. Mas vocês estão compreendendo o raciocínio da questão, gente? Aqui é um exercício. Vocês notaram que é um exercício, não é uma questão Enem. Somos bem claros, né? Tá aí na cara. Mas é para você pegar o gancho do assunto. O assunto tá claro para vocês? Pronto. O foco aqui nesse momento é o assunto, é o conteúdo através do exercício. Isso. Vi. Eu até sinalizei. Trabalhar com vocês é bom demais. Eu ia passar batido no que eu sinalizei ali. Vi. Olha aqui, seguindo. Os brasileiros somos um povo hospitaleiro por natureza. Ocorre. Ó, tem 3 vezes silepse. Letra D tem hipérbato, letra E tem pleonasmo. Tem silepse demais. O que é silepse? Eu quero dizer rapidamente para vocês o seguinte, que silepse é uma forma de reorganizar o texto, mesmo que não esteja de acordo com a gramática normativa. Mesmo que Norminha não queira. Norminha é um apelido para gramática, viu? Norminha, botando normas, regras. Então, a silepse é isso, é reorganizar o texto, mesmo que a gramática não permita. A gramática formal, a gramática culta. Os brasileiros somos. Quando eu falo número, é quantidade, singular e plural. Pessoa, primeira, segunda e terceira. Gênero, masculino e feminino. E hipérbato, quando você muda a frase, a ordem da frase. E pleonasmo, exagero. Alguém chamou aqui para dizer o que é certo. Opa! Aí disseram que é silepse de pessoa. Os brasileiros somos. E aí está até ficando no lugar certo, somos. Se eu fosse fazer uma reescrita, eu quero que vocês escrevam. É bom escrever, gente. Ó. Os brasileiros somos. Os brasileiros. Qual seria o verbo para encaixar aí? Tenta ver se fazer isso rapidinho. Escreve aí, ó. Ó, os brasileiros, porque o gancho está nessa questão. Isso. Top 10. Os brasileiros são. Mas, Roberlan, por que pode se fazer isso? Isso pode se fazer num discurso, num ambiente poético, numa liberdade poética, não num texto dissertativo e argumentativo, salvo seja a frase de alguém para ilustrar o seu pensamento. Aí. Isso bem, Tiagão. Show de bola. Como todos já viram sua frase, ó lá, ó. Silepse de pessoa.
Porque os brasileiros, na verdade, são eles. Eles quem? Eles são. Se eu digo somos, seria nós somos, como o Thiago colocou bem aí no bate-papo. Opa. Eu vou comentar isso no final, pode ser, Ana Júlia, não vou deixar aí sua fala. Ah, você falou no privado. Eu vou retomar por aí. Deixa eu fechar essa sequência pra gente ver aí. Show de bola a sua pergunta. Top 10. Opa, para não perder aqui o gancho. Valeu. Isso. Aqui para não fazer errado. Aqui. Eu falo que esse zoom me dá uma porrada toda semana. Muitos são chamados, poucos os escolhidos. Nessa expressão aí, acontece o quê? Muitos são chamados, poucos os escolhidos. Olha que ele trouxe aí silepse, 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 zeugma e pleonasmo. Olha só que coisa interessante. E aí? Qual expressão vocês colocariam aí? Tem lá o gabarito, mas a gente vai estar aqui mais para discutir, na verdade, né? Será que é silepse mesmo aí? Muitos são chamados. Eles são chamados. Pessoa, número, gênero, tá ok. Opa, alguém chamou aqui. Sim, sim, tá. Posso falar, até porque tá bem focado aqui nesse momento, ó. A silepse, Tiago e todos vocês aí. É quando você, anote assim, reconstrói uma frase, mesmo que a gramática não autorize. Ou seja, mesmo que esteja errado, como o pessoal diz mais facilmente, porque eu falo de maneira para a gente ter um outro padrão, né? Você reelabora a frase, mesmo que a gramática não permita. Não faça concordância de número, ou de pessoa, nem de gênero. Beleza? Anotou? Eu anotaria aí, viu? Qualquer coisa chama. Isso. Tudo bem, Tiagão? Conseguiu anotar? Às vezes o sinal cai também, né? Repetir. Ah, sim, pronto. Vou repetir sim. Marino, acho que é aluno novo, né? Eu acho que eu vi entrando lá no grupo no geral. Seja bem-vindo, viu, Marino Silva? Isso, seja bem-vindo. Língua portuguesa, gramática, no Evolua Roberlan Pereira dos Santos. Silepse é uma maneira de reorganizar a frase. Coloca bem assim, bem simples. Mesmo que, mesmo que a gramática não permita. Por que tá errado bem-vindo que povo é esse? Vamos cá, senão eu me perco com vocês aqui, são um monte de conversa e eu percar. E aí, muitos são chamados, poucos escolhidos. Acontece silepse, zeugma ou pleonasmo? Para ser um pleonasmo, seria o quê? Uma redundância. É nóis, galera. Aí, ó. Aí, aí é top 10. Aqui me dá aqui, ó. Vocês concordam aí com o zeugma? Quero ouvir, quer dizer, ouvir, ou ler. Pensa aí. Ó, Lona, e eu não chamo de questão, chamo de exercício, porque questão eu falo é Enem, né? Vamos lá. Não se distrai com outras coisas, não. Desliga tudo aí, a luz, o barulho e tal. Muitos são chamados, poucos os escolhidos. Nessa frase aí, acontece o quê? Silepse, zeugma ou pleonasmo? Diz que é zeugma, está certo porque o zeugma é quando um termo está oculto na frase. Muitos são chamados, poucos são os escolhidos. Se você prestar bem atenção na leitura, a palavra são ficou, ó, ficou oculta.
na segunda frase. Seria aí o são, Tiagão. São ficou oculto. Olha só. Muitos são chamados, poucos são os escolhidos. Então, usou na primeira frase, no primeiro período, na primeira parte, o verbo ser, e não retomou na segunda. O zeugma é uma expressão muito boa para redação, para ficar uma redação enxuta. Então, o zeugma é isso. Quando você usa uma expressão e fica subentendido na próxima. Isso. Aí a Luana pode perguntar, e a elipse, porque parece elipse? A elipse você não usa o termo, você só subentende. O zeugma não. Na primeira, numa parte vai aparecer e na outra você recupera semanticamente. A elipse não, tem que se virar. A elipse é porradão. Você tem que olhar e saber, conjugar e perceber e anotar. Olha o exercício aí, ó. Podemos seguir. Mackenzie, São Paulo. Estas questões são exercícios para a gente adentrar no âmbito das figuras de linguagem de maneira bem sutil. E estou esquecendo até de fazer isso. Mas acho que está dando funcionando, porque são questões mais práticas. Em cada uma das orações acima, eu leio o primeiro enunciado. Foi empregada uma figura de construção. As duas figuras são, respectivamente, cuidado, respectivamente, nessa ordem. A primeira e a segunda. Eu acho que essa questão vai gerar conflito. E eu acho bom, às vezes, o conflito. As frases são assim. Ué, apareceu que alguém chamando e ninguém chamou? Lá ele, Gasparzinho. Ah, tá. Perdão. Sim. Que bom, então a gente tá pensando juntos aí. Essa sua palavra aí, estranha, deixa eu ver que você escreveu estranha, vai ajudar. Vai ajudar. Grava bem o estranho aí, viu, Thiago? Grava aí. Essa frase está muito estranha. Grava isso aí, estranha. E aí vamos. Anota aí, viu? Eram as dificuldades grandes. Ponto e vírgula é outra frase. O meio único, vírgula, tentar novamente as entrevistas noturnas. Tiagão sugeriu aí a sileps. Olha só. Sileps de número. A concordância de quantidade está ok. Eram plural, dificuldades plural, grandes plural. O número está ok. Silepse de pessoa. Eles eram. Não houve mudança na concordância de pessoa. Número, pessoa e gênero. Aí não tem uma frase que esteja iniciando no masculino e termine no feminino. Então, silepse não entra. Olha os três códigos. Número, pessoa e gênero. Número, pessoa e gênero. Então, silepse não pode ser. Rapaz, vocês estão olhando os gabaritos antes? Só para perguntar, mas responde se quiser, porque tá legal. As perguntas estão muito boas. Algumas erradas, mas estão boas. Pronto. Parabéns, Camila. Show de bola. Tentar novamente é um pleonasmo. Esse pessoal é top. Então, voltando aqui, senão... Opa! Show, 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 show. Show. Eram dificuldades grandes. As dificuldades eram grandes. Repetindo, ó. As dificuldades eram grandes. Se eu digo assim, as dificuldades eram grandes, eu estou usando a chamada ordem direta da frase. Quando eu inverto, eu tenho um hipérbato. Alguém sinalizou aí.
Então, se eu tenho hipérbato, aí já não tenho mais outra escolha, né? Alguém falou da letra E. Percebeu elipse. Aliás, não, que respectivamente, então errou. O que é elipse? Aquela vírgula ali, ó. O meio único. Tentar novamente as entrevistas noturnas. Tira a vírgula. O meio único era tentar novamente as entrevistas noturnas. Por que aí é elipse e não é zeugma? Roberto, são muitos termos. Não é para aprender todos os termos, não. O máximo possível. Alguns caem mais. Os que mais se parecerem, tirem dúvida, como a colega colocou no privado. Mas a elipse, o que é diferente do zeugma? Porque na elipse não tenho nenhum elemento para recuperar. Eu tenho que realmente forçar mais a metáfora tic-teco. Então, o meio único, vírgula, não, tira vírgula, era tentar novamente as entrevistas noturnas. Então, nós temos aí a letra C, o hipérbato, a frase foi invertida, e a elipse, houve um termo que ficou subentendido e eu tive que saber. Fazendo aí, né, tirando uma vírgula e colocando um termo, sem mudar o sentido. Galera, 245, vai até 250. Até agora alguma dúvida? Alguma dúvida? Vamos seguir, viu? Alguém disse bem, vamos tentar novamente. Ou tentar mais uma vez novamente. Até que seria mais claro aí. Rapaz, a participação está muito boa. Top 10. Qual era a resposta? Letra C, hipérbato e elipse. Alguma dúvida aí, Gabrielzão? Ah, deu uma travada. Isso é massa, viu? Se contar com a internet é nota 10. Indique, entre as alternativas a seguir, a figura presente na frase. O batalhão estava completo. E pouco a pouco avançavam sobre o inimigo. Eu sinalizei, avançavam para chamar a atenção. Qual seria a figura de linguagem que está aí comprometida nesse texto? O batalhão estava completo e pouco a pouco avançavam sobre o inimigo. Eu estou me lembrando aqui que alguém perguntou para anotar sobre isso e eu creio que agora vai ajudar. Talvez, ó, usei ironia. Enquanto eu leio, vocês pensem aí. Tiagão sinalizou aí, todo mundo viu. Letra A. Elipse. Olha só. A elipse, Tiagão e todos os colegas aí do Evolua, turma Pro, a elipse exige de mim uma compreensão, uma interpretação, mas não tanto assim, porque aqui mesmo eu não tenho como recuperar nenhuma concordância, nenhum termo que ficou subentendido, não. Eu não tenho elipse aí, não. E aí? O batalhão estava completo e pouco a pouco avançavam sobre o inimigo. Perguntar a vocês, esse avançavam aí se refere a quem? Quem é que estava avançando mesmo? Porque o texto tem que ter coesão, coerência, aquela coisa toda de redação. Aí, isso. Pronto. Então o diálogo vai ser perfeito agora. Já que vocês entenderam que avançavam está relacionado com batalhão, vocês vão concordar que batalhão, apesar de ser uma ideia de muitas pessoas, a palavra é singular. Ok? Então, eu tenho um termo no singular e lá na frente um termo no plural. Opa! Alguém sinalizou aí. Ó, leia o enunciado, já lemos já. Belezinha, então, olha só aí, ó. Letra D, silepse. Por que a silepse?
dar um tempinho para vocês pensarem, tá? Ó, o assunto entrar na mente de vocês. Por que a silepse? Um tempo para pensar. Quiser fazer uma pergunta, mas usa o tempinho agora para pensar, alguns segundos para pensar. Usa o tempo aí para pensar. Pronto. Eu acho que foi você que anotou, outra pessoa, não sei. Acho que foi você, Tiagão. Mas é o seguinte, ó. Você perguntou, fala da Silepse aí para eu anotar. E anotar é top 10. Só os melhores anotam. A silepse é uma reconstrução da frase, mesmo que a gramática normativa não concorde. Mesmo que fique muito estranha a frase. Ponto. O batalhão estava completo. Quem é o batalhão? Ele. Ele estava completo. E pouco a pouco avançava sobre o inimigo. Essa seria uma frase possível, correta, sem nenhum estranhamento. Mas a silepse é do nada? Não, ela tem que ter um fundamento. Quando eu digo avançavam, eu estou fazendo uma concordância, o quê? Ideológica. Pode ser imaginária, intuitiva, fale como quiser. Mas avançavam aí, eu posso concordar com quem? Com o batalhão, porque um batalhão é composto de vários soldados. Logo, aí não temos uma silepse. Silepse de número, que é quantidade. Isso, né? Esse né é massa, né? É isso mesmo aí. Ó, gente, perfeito. Silepse de concordância, de número, porque a quantidade, ó, singular, o termo e o verbo no plural. Ok? Vou seguir para 246. Aí foi o sinal que travou. A ponte é a figura de sintaxe. Não se preocupem muito para essa classificação, figura de som, de sintaxe e de semântica. Fica muita informação para vocês. Se preocupem em perceber as construções que as figuras fazem. A ponte é figura de sintaxe, porque se refere à construção do texto. Se fosse de sonora, sonoridade, fosse semântica, o significado. Isso aí é essencial. Eu vigio o gado e ele me vigia a mim. Frei Luiz de Souza. Já foi aí no. Aí você colocou a palavra redundância, mas não tem redundância aqui. E agora? O que é que a gente faz se não tem redundância? Mas tem pleonasmo. Onde tem redundância, tem pleonasmo. Onde tem pleonasmo, tem redundância. Sim, Camila. Top 10. Galera, é show. Assinale a alternativa que Perdão. Assinale a alternativa que corretamente classifica a figura de construção de sintaxe de escrita presente no provérbio. Aqui, quem ama o feio, bonito lhe parece. É quem gosta de alguém ali que a sociedade acha que não combina com você, vai dizer, essa frase foi feita para mim. Ele sabe dos meus pensamentos. Aí, ó. Aí, ó. Ó, recebe aí a mensagem, viu? Aí, ó. Vixe. Ó, é a conversa, tem conversa que é bom botar no privado. Ai, ai. Mas vocês dois eu sei que são grandes amigos, então aí tem uma liberdade que é poética e relacional. Quem ama o feio, bonito lhe parece. Essa construção aí, elipse, pleonasmo, anacoluto, silepse ou anástrofe? E aí, deixa eu ver aqui. Deixa eu ver aqui. Eu acho que.
Acho que não. Apareceu, né, galera, o slide? Deu uma bugada aqui. E já apareceu a resposta. Presta atenção aqui, ó. Essa construção já apareceu já e a resposta com vocês é o anacoluto. E que troço é esse? Ó, o anacoluto é uma construção sintática de escrita. Isso acontece quando as frases ficam sobrepostas. Vixe, não entendi nada. Quem ama o feio, bonito lhe parece. Uma frase aí não completa a outra. Por exemplo, é muito comum em provérbios. Quem ama o feio, bonito lhe parece. Quem desdenha, quer comprar. Que mais? Outra frase assim. Filho de peixe, peixinho é. Essas construções, sintaticamente, uma não completa, são apenas sobrepostas. São reelaboradas. Então, essas figuras que reelaboram as frases, são frases de provérbio, de chavão, de pensamento mais comum, digamos assim, formam o anacoluto. O anacoluto é uma construção equivocada. Quem ama o feio, vírgula, bonito lhe parece. Você vê que são frases que ficam uma sobre a outra. E aí forma anacoluto. 248. Galera, vocês estão aí mesmo? Deixa eu ver aqui. Os professores da universidade vimos desejar-lhe boa sorte. Essa oração é exemplo de silepse de... Olha, ó, para quem gosta da silepse aí. Ah, papaizinho, eu sabia que estava dando um beré. Agora sim, né? Agora sim? Aí, trabalho em equipe é isso, que um põe a culpa no outro. Obrigadão, viu? Voltando aqui, eu só falei, mas vocês só ouviram a questão. Quem ama o feio, bonito lhe parece. Essas construções proverbiais, quem ama o feio, bonito lhe parece, filho de peixe, peixinho é, quem desdenha quer comprar, vocês podem classificar como anacoluto, porque são frases sobrepostas. Uma não tem função sintática em relação a outra frase. Ok? Leio o enunciado, anacoluto. 248. Universidade Federal de MA. Os professores da universidade vimos desejar-lhes boa sorte. Essa oração é um exemplo de silepse de. Ó, já falou que é silepse. Que silepse é essa aí? O que é a silepse? E ela aparece muito porque é uma construção que a gente vai usar o tempo todo. Ó, eu fiz uma hipérbole, é claro, né? Que silepse é essa? Os professores da universidade vimos. Ó, elipse e pleonasmo, eu acho que vocês já cortaram, né? Eu acho que aquela hora eu fui aqui e acabei... Opa, de número de pessoa. Por que essa dúvida? Número de pessoa. Ó, quando eu falo número, eu falo de quantidade, singular e plural. Quando eu falo de pessoa, e realmente você pode se confundir, que as duas podem, né, bater na mesma tecla. Eu iria na letra B. Letra B diz aqui de número. Os professores da universidade, quer dizer, eles vieram desejar-lhes. Então, eles vieram. Aqui nós teríamos, ó, nós temos aqui, deixa eu botar aqui o sinalzinho, silepse de pessoa. Por que a pessoa? Os professores são eles. Eles vimos, quando eu digo eles vimos, a concordância aí não bate com a pessoa gramatical. Os professores da universidade vieram desejar boa sorte. Quando eu falo vimos, é porque eu certamente também faço parte do grupo. Se eu disser assim, ó, os brasileiros, já teve essa frase já,
Os brasileiros somos um povo cordial. Gramaticalmente, os brasileiros são. Mas o que eu fiz aí no discurso? Eu quis me incluir no texto, por isso eu quebrei a sequência da pessoa gramatical. 249. Dizem que os cariocas somos pouco dados aos jardins públicos. Machado de Assis. Pleonasmo, hipérbato de pessoa, silepse de gênero, de pessoa, de número, é para sair craque em silepse. Os cariocas somos. E aí? Os cariocas somos. Esse aqui é duas pessoas. Aí, ó. O assunto tá entrando aí. A visão tá sendo propagada. Por que de pessoa? Os cariocas são quem? São eles. Eles são, ó. Eles são. Eles são. Eles são. Mas se eu digo os cariocas somos, provavelmente eu também sou carioca e me incluo no texto. Machado de Assis, se não me engano, era carioca, né? Salvo engano. Posso estar errado, mas... Vamos aqui. Eu quero finalizar voltando para o texto. Na frase, ao pobre não lhe devo nada, encontramos um caso de... Lá na lista de questões, esse exercício está com outra resposta que eu não concordei e não vi o entendimento para pensar o que ia colocar lá. Pode ser um equívoco de digitação, não sei. Mas ao pobre não lhe devo nada. O que acontece aí? Um zeugma, uma elipse, um solecismo, um pleonasmo, um anacoluto? O que acontece aí? Eu grifei aí, não sei se está fácil de ver, a palavra devo, justamente para dar o gancho aí para pensar a resposta. Ao pobre não lhe devo nada. Quem é que não deve nada ao pobre, segundo o texto? Quem seria aí gramaticalmente a pessoa para a gente perceber? Eu. Ao pobre eu não devo nada. E quando o termo está ali, eu tenho que fazer uma imaginação, perceber qual termo eu vou concordar ali. Eu tenho zeugma ou elipse? Porque as duas se parecem. O zeugma contém a elipse, mas a elipse não contém o zeugma. Vocês estão aí mesmo? Bugou? Bugou por quê? Faz uma pergunta aí, Camila. Ah, ok. Opa. Mas eu vou explicar não porque a colega bugou aí, deu tilt na internet. Ó, por que eu foquei zeugma ou elipse? Porque os dois se parecem. Aí eu foquei a palavra devo. Ao pobre não lhe devo nada. Quem é que não deve nada ao pobre? Se eu fosse fazer uma concordância verbal, qual seria o pronome aí? Quem é que não deve ao pobre? Eu. Opa, percebi aí uma palavra que não está escrita no texto. Eu tenho uma elipse. Por que não é zeugma? Porque o zeugma aparece, vamos dizer assim, duas vezes. Na primeira vez de forma clara e na segunda vez de forma subentendida. E aqui não. Está todo subentendido que é o pronome eu. Por isso que é elipse. Ficou claro aí, Camila? Isso. Olha. A elipse e o zeugma se parecem. A confusão vai ser comum. Vamos dizer o seguinte, ó. Eu digo assim: queremos falar a verdade para vocês. Queremos falar a verdade para vocês. Queremos. Faz uma conjugação aí. Qual seria o pronome? Nós
Queremos falar a verdade para vocês. Só que eu não usei na primeira frase a palavra nós. E eu tive que fazer uma conjugação. Eu percebi que era nós. Ó, elipse. No zeugma, eu tenho um termo e depois eu faço o quê? Eu repito. Exemplo. Vocês estudam e leem bastante. Vírgula, eu também. Ó, vocês estudam bastante. Vírgula, eu também. Eu também o quê? Estudo bastante. O zeugma contém a elipse. Por que contém a elipse? Porque quando você... Tu acha, Luana? Aí, tá vendo? Cada pessoa tem uma forma de absorver. Não, e eu não vou tirar de você isso jamais. Deus é mais. Tá mais fácil, ó. Beleza. Nem vou discutir. Tá fácil, tá. Mas percebeu a diferença entre zeugma e elipse? Tiagão que perguntou aí. Que se você achou mais fácil elipse, nem vou tirar isso de você. Só tiro dúvida. Pronto, Tiagão. Bom, galerinha, a gente não tá terminando ainda não. A gente tem algumas considerações a fazer. Ó. Semana que vem, a gente continua com figura de linguagem da questão 51 até a 60. Tá lá no PDF direitinho. Agora eu quero voltar para a primeira tela com vocês. Primeira tela. Aquele texto lá que nós vimos do livro... A menina que roubava livros. Gente, o livro aí, eu destaquei esses termos. A morte afeiçoava-se. Aí fala assim, um tom leve e duro. Essas expressões que estão usadas aí estão no sentido conotativo ou denotativo? A morte afeiçoava-se. A morte perplexa diante da violência humana dá um tom leve à narrativa deste duro confronto. A palavra leve, a palavra duro, a palavra afeiçoar e perplexo em relação à morte são uma linguagem denotativa ou uma linguagem conotativa que a gente pode trazer aí para a linguagem figurada? Pode trazer. O que vocês acham? Será que aí é um texto de forma denotativa ou de forma conotativa o que tá colocado em negrito? E aí? A morte afeiçoava-se. A morte perplexa. Um tom leve, duro. Isso é uma linguagem denotativa ou conotativa? Isso, show de bola. Conotativa. Perfeito, conotativa. E vamos dizer o seguinte, é uma linguagem mais específica no nosso assunto hoje. Isso, tranquilo, tranquilo, tranquilo. No caso aí, a morte ela é uma metáfora, né? A linguagem foi metaforizada. Melhor do que metáfora. Foi uma personificação. Deu atributo de pessoa ao que não é uma pessoa. Somente o ser humano fica perplexo. Opa, a linguagem ela é muito humanista, antropocêntrica. A gente pensa nas relações a partir do ser humano. Ok? Então a morte aí está personificada. E quando eu digo assim, dá um tom leve à narrativa. Como é que eu dou um tom leve? Leveza é peso. Medida, talvez, vocês podem dizer melhor do que eu. Um tom leve. A narrativa não pode ter tom leve. Quando eu digo isso aí eu estou usando a chamada sinestesia. O que é sinestesia? É quando eu atribuo sensações ao que não tem sensações. A narrativa não pode ser leve. Ah, essa música é tão doce. Que música doce? E a música salgada? Só se for a banda Calypso, como diz o colega lá. Colega não, né? Que ali é top 10. Galerinha, por hoje, alguma dúvida? Ficou algo assim que vocês queiram um esclarecimento? Eu tenho uma dúvida no reservado, eu vou tirar. Mas assim, do que foi exposto até agora, dúvidas? Bem, galerinha, dúvida? Algo a questionar? Podem deixar lá no chat, no privado, que a gente vai esclarecer no tempo oportuno.
ok?